Nós estamos com Conversas Cruzadas chegando ao fim e cada um dos nossos debatedores, segundo as regras do programa, tem um determinado tempo para a sua conclusão. Bom, as conversas vão cruzar, nós vamos ver como é que isso vai rolar. Mas eu começo pelo Osterman, que não tinha aberto qualquer dos blocos. Ele inaugura este quarto bloco, tem aí 3 minutos para a sua conclusão. Eu queria agradecer a todos pelo debate, acho que foi um debate bastante produtivo, espero que tenha sido também para o telespectador. Uma questão que fica, na minha opinião, é o fato de que a sugestão de que o capitalismo está em crise não é uma novidade, já vem sido arguído há muito tempo, e desde então, enfim, se fosse pela quantidade de amigos e inimigos que o capitalismo dispõe, o capitalismo provavelmente já teria esvanecido há muito tempo atrás, mas felizmente é um sistema dinâmico, é um sistema que produz riqueza e que, mesmo que não esteja na motivação fundamental do empresário melhorar a vida dos seus semelhantes, ele acaba como que levado por uma mão invisível a gerar melhorias de vida para todas as pessoas ao seu redor, necessariamente, né? E eu acho importante que a gente retome a questão ambiental, porque afinal é uma das motivações do fórum, né? Não só voltar à questão que desde 2011 eles debatem, de dizer que o capitalismo está em crise, mas no momento eles encontraram questão ambiental como um ponto a atacar o capitalismo, né? Eu acho que a proteção ambiental parte sim de uma regulação governamental, mas não uma regulamentação governamental que seja contrária ao crescimento econômico. Crescimento econômico do qual os maiores beneficiários são as pessoas mais pobres, porque as pessoas ricas não precisam de crescimento econômico. As pessoas ricas não conseguem sobreviver com os altíssimos impostos que a gente tem no Brasil. A gente tem notícias com frequência de brasileiros batendo recordes de compras nos Estados Unidos. Um rico brasileiro não é prejudicado por isso. Então, um ambiente mais livre, um ambiente mais próspero em termos de desenvolvimento capitalista e liberdade de comércio favoreceria necessariamente mais aos pobres. E eu acho que é importante que a gente tenha uma regulamentação estatal no que toca a danos ambientais, mas uma regulamentação baseada no bom senso e que leve em consideração a importância, especialmente para os mais pobres, do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico de um país tão pobre quanto o Brasil, que apesar de ser um país que é a sexta economia, é um país realmente pobre, é a 76ª maior renda per capita do mundo. Ou seja, essa ideia de que o maior problema do Brasil é desigualdade social ou má distribuição de renda, isso é uma falácia. O Brasil é um país de 195 milhões de habitantes com uma renda per capita pífia. A renda per capita do Irã, que também é um país miserável, é mais alta que a do Brasil. Então, se a gente pegasse e dividisse toda a renda do Brasil, cada um por si, ia ser um país de classe média baixa. As pessoas não teriam condições de terem bens de consumo que hoje cada um de nós considera fundamental para a nossa, enfim... Meio minuto. Para a nossa busca pessoal pela nossa felicidade, seja livro, seja um carro, seja um eletrodoméstico, sejam viagens ao exterior. Eu acho que todos devem ter esse direito, sim, mas esse direito não deve ser às custas do trabalho alheio, do suor alheio, e sim derivado do empenho pessoal e do mérito que é, assim, estabelecido por meio do processo de mercado. Mauri. Acho que realmente o debate ele é importante, ele é um debate que a gente faz há muito tempo e felizmente hoje ele está sendo levado a sério, né? Eu acho que nós saímos dessa polarização, né, de que ser contra, divergir, é tu querer aniquilar o outro, né? E eu acho que tem uma coisa que é fundamental nessa mesa, que é um princípio básico do fórum, é a democracia, é o respeito à diversidade, o respeito à diferença, mas a certeza de que nós precisamos encontrar outro caminho. Então, a definição de ser anticapitalista, primeiro, não é uma definição de ser socialista, né? E nem de ser contra os capitalistas. Mas dá uma pista, né? do que... Então, não, mas eu acho que a primeira consciência, eu acho que o tema ambiental, ele nos obrigou a estar na mesma mesa. Não acho que foi uma questão de cooptação, foi uma questão de imposição. A ideia do limite, o socialismo também não tinha uma visão de limite, o socialismo também tinha uma visão de acumulação. A diferença do socialismo e do capitalismo era de quem tinha acumulação, só essa, se era o Estado ou se era o capital. Mas os dois sistemas, eles partiam da mesma base, certo? E os dois, portanto, não são a solução para a humanidade. Então, o que o Fórum Social se propõe é ser um lugar para discutir a superação do capitalismo e do socialismo, porque os dois não atendem à nossa cidade, numa visão de que a base ética é o respeito ao planeta, a base ética é que os bens são comuns, né?
Os meios a água é comum, a terra é comum, o minério é comum. Então, desse ponto de vista, existe um conflito ético com a ideia de que uns acumulam e outros não acumulam. Né? Existe condição, o planeta pode atender em condições de satisfação a toda a humanidade? Pode, mas um jeito diferente de organizar a economia, um jeito diferente de todo mundo. O Brasil tem 190 milhões de habitantes, tem quase 200 milhões de celulares. Bom, mas nós temos aí 30, 40 milhões de pessoas que não têm celular. Então, tem muitas pessoas que têm vários celulares. E quem é que está enriquecendo com isso? Uma meia dúzia de empresas de telefonia, vamos combinar? Né? Existe outro jeito de nós organizar nossa comunicação de uma forma mais plural. Então, eu acho que esses são dilemas. Eu acho que o fórum hoje ele amadureceu, né, do ponto de vista de que hoje ele é colocado a apresentar alternativas. Né? E nós temos a ideia do comércio, a ideia da liberdade do comércio, da liberdade da produção, ela está no princípio do fórum. Né? O fórum não está ali. Então, para todas as nações, todos a ideia do comércio não tem. Agora, a ideia do comércio é a partir de um valor ético, de atender a necessidade das pessoas, de respeitar os bens comuns, de respeitar a natureza. Então, desse ponto de vista, eu acho que a gente abre o debate saindo das interdições ideológicas. Eu acho que isso é fundamental. Por isso, assim, nada contra, mas assim, voltar a discutir Cuba é voltar a discutir interdições ideológicas. Nós temos outros desafios a discutir, outras visões a discutir, que eu acho que elas são fundamentais. E o fórum, para mim, está discutindo esses temas. Festival Pugina. Eu fico feliz que tenham abandonado alguns riscos de adesões ideológicas que foram muito perniciosas para a própria compreensão da sociedade brasileira durante um período da história política sobre como resolver os nossos problemas. Acenava-se com esperanças vãs e produziram frutos inúteis. Nós estamos tendo aqui uma prova, Brito, de por que este programa é tão valorizado e premiado na televisão do Rio Grande do Sul. Realmente, o programa Conversas Cruzadas é um programa importante. E eu estou muito feliz por estar participando desse programa hoje, porque vejo, né, algumas coisas muito positivas acontecendo na reflexão que aqui foi posta, que estão sendo refletidas na reflexão que aqui foi posta. Mas eu vou seguir por um viés um pouco surpreendente, talvez agora. Eu vou pegar alguns polinômios, que para mim são muito significativos, e que não entraram no debate e eu quero trazer. Primeiro é o seguinte: coisas como valorização da família, da instituição familiar, do respeito e do zelo aos valores fundamentais da pessoa humana. Família com filho, a geração de filho, o espírito não antinatalidade, né? Isso induz à poupança, induz ao gasto criterioso do dinheiro que se tem, leva as pessoas a procurar capacidade de aplicação da sua poupança para prever o seu futuro. Faz com que as pessoas se preocupem com aquilo que o Estado está gastando do dinheiro que as famílias contribuem para resolver os problemas sociais. Gera austeridade no gasto pessoal e gera austeridade no gasto público. Isso é todo um polinômio altamente positivo. Porque pretender, telespectador, eu tenho certeza que todos haverão de entender, reduzir os problemas sociais, diminuindo a sua capacidade de consumo, emagrecendo a sua geladeira, vai gerar desemprego em algum lugar da cadeia produtiva. Esse desempregado que sai da cadeia produtiva terá que ser atendido pelo Estado. E o Estado, para atendê-lo, terá que procurar do senhor que diminuiu a sua geladeira, que diminuiu a sua capacidade de consumo, mais impostos para custear o custo adicional que está sendo criado pelo desemprego gerado. Meio minuto. Isto é evidente. O outro polinômio é hedonismo, vou viver a vida ao meu modo. O individualismo, vou gastar o que eu quero, fazer o que eu bem entendo, que leva ao relativismo moral, não tem compromisso com nada, eu vou buscar aquilo que me é agradável e prazeroso, vou gastar aquilo que eu tenho, não vou ter filhos porque não quero compromissos com nada, e se uma namorada minha engravidar, eu faço com que ela aborte. Isto leva ao Estado provedor, leva ao corporativismo como forma de se agarrar em tetas de manutenção permanente, tanto empresarial quanto funcional, e leva ao déficit fiscal e à corrupção. Moema, por favor, seus 3 minutos. Primeiro, agradecer. Eu acho que para mim foi um privilégio poder compartilhar com vocês.
e talvez, nesses minutos finais, dizer o seguinte: as soluções que a humanidade criou para os dilemas que ela tinha no século XIX e no século XX não vão responder os dilemas que a humanidade terá no século XXI. Continuar discutindo ou fazendo uma oposição capitalismo-socialismo, lamentavelmente, a gente não se apropriar dos problemas que nos toca viver. Nós vivemos num momento em que não tem possibilidade de uma apropriação indevida do tema ambiental. A gente, há 20 anos atrás, podia não ter consciência dos limites do planeta. Hoje, aquecimento global não é uma coisa que acontece na Europa, não é uma invenção nem dos capitalistas nem dos socialistas, é uma realidade para todos nós. O nível de destruição da natureza, o nível de destruição das condições de vida no planeta é uma realidade e nós temos que lidar com essa realidade. A partir dessa realidade e de um planeta limitado, numa consciência de que a comum humanidade é absolutamente fundamental e que, portanto, se nós temos pouco, não é justo que alguns tenham demais e outros passem miseravelmente fome. Se a renda per capita é pouca para todos, não é justo que alguns tenham dinheiro para comprar, batendo recordes de compra nos Estados Unidos, enquanto outros morrem de fome. Esses princípios é que devem orientar uma solução nova. Os recursos são poucos, mas eles não são fixos, não são os mesmos sempre, né? Isso é importante. Eu vou respeitar o meu tempo. Obrigada. Eu acho que nenhum de nós hoje tem a solução pronta. Eu acho que isso é evidente. Nenhum de nós hoje tem a solução final. Se a gente for capaz de admitir os graves problemas que a gente está vivendo e se a gente pensar junto soluções, certamente a gente vai encontrar como humanidade. Agora, essas soluções não podem partir ou não podem negar a realidade de que nós temos hoje, num sistema que é hegemonicamente capitalista no mundo, uma quantidade imensa de pobres e de miseráveis. Que isso só vai ser resolvido por uma distribuição mais justa dos bens e da riqueza. Segunda coisa, que uma produção ilimitada de riqueza material não vai ser possível num planeta limitado. Terceira coisa, riqueza não é só acúmulo de matéria, não é só acúmulo de bem. Ninguém em nenhum momento sugeriu isso. Riqueza é a possibilidade de uma vida digna, de uma vida compartilhada. Quem, caminhando nas ruas do Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro, não se deprime, não se entristece com o seu semelhante que está na rua passando fome, quem anda nas ruas do Rio de Janeiro e acha que aquelas crianças que estão passando fome e estão na miséria não é também sua responsabilidade, perde a possibilidade do humano no mais profundo. O humano no mais profundo é aquele humano que entende o outro como parte de si mesmo e que entende o outro como parte dessa maravilha que é o mundo que nós recebemos para viver, que nós recebemos para compartilhar. A gente espera vocês no fórum, a gente convida vocês ao fórum e a gente espera que a partir do fórum novas possibilidades e novos caminhos sejam traçados para a humanidade com os desafios que ela tem no século XXI. Obrigada. Mandem alguém para Davos também para... Por fim, para a informação, o fórum é até domingo. Isso. E em vários locais. A Uniseta do Gasômetro, a URGS, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores em Porto Alegre, a Uni La Salle em Canoas, no Centro de Eventos de São Leopoldo e na FENAC no Novo Hamburgo. Muito bem. E inscrição na hora? Inscrição na hora, é só chegar e participar, né? Muito bem. Trazer as suas ideias, aberto e livre e democrático. Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado por Gina, as referências à premiação, inclusive, que o programa recebeu, considerado no concurso da revista Press como o melhor programa de televisão do Rio Grande do Sul no ano de 2011. Mérito de toda esta equipe, do nosso diretor Rogério Carboneira, do apresentador titular Lazer Martins, que por sinal estará aqui de volta amanhã. Mas amanhã, às 9 da manhã, reprise deste debate. E às 10 da noite, o Lazer, apresentando mais um Conversas Cruzadas. Atenção, se você quiser assistir, acompanhou agora, vai ver a reprise e gostou tanto do debate, quer ver de novo, vá para a internet, abra lá o Clique RBS e no Clique RBS você vai na TV Com. Faça o seguinte, www.tvcomrs.com.br/vídeos, certo? TV Com RS, porque também temos TV Com em Santa Catarina, perfeito? Então, www.tvcomrs.com.br/vídeos. Vai abrir um Media Center, onde tem uma lista de programas da TV Com e lá está Conversas Cruzadas. Você clica em cima de Conversas Cruzadas, vai lhe abrir um leque de programas.
bloco por bloco. Você pode até assistir um bloco só, 2, ou se quiser assistir várias vezes, os programas todos. Vale a pena. Você revê, você volta um pouco, confere a ideia, vê se o anarquismo é tão anarquismo assim. Não consegue fazer a parte. Não tem como. Não tem como. Mas olha aqui, ó, depois é Facebook, é Twitter, é e-mail. Está no mundo para gerar debates, certo? É o nosso fórum, o do Conversas Cruzadas. Boa noite.